Ela é mineira, diretora e atriz que trabalha em parceria com diversas companhias e artistas brasileiros. Foi cronista do jornal O Tempo em Belo Horizonte e no teatro dirigiu Os Bem-Intencionados com o Grupo Lume. Atuou em companhias teatrais de Belo Horizonte, fundou o Grupo Espanca, onde permaneceu por 9 anos e assinou a dramaturgia de seu repertório: Marcha para Centauro, Amores Surdos, Por Elise e Congresso Internacional do Medo. Dentre outros prêmios que recebeu, estão o Prêmio Shell em São Paulo e a PCA, em 2005, ambos como dramaturga. Gostaríamos de convidar para conversar com a gente a dramaturga Grace Passou. Boa noite, Grace. Boa noite. Grace, por que você escreve ficções? Por que eu escrevo ficções? Acho que tem uma coisa no universo da arte, e especificamente com o que eu trabalho, que é o teatro, que me liga muito a ele, que é a capacidade, a possibilidade de inventar algo que não existe. E eu acho que eu escrevo ficções por isso, essa possibilidade de inventar o novo e reinventar, né? Assim, de habitar a linguagem com toda a potência da minha imaginação. Quando foi a primeira vez que você escreveu ficção? Eu tenho, na minha família, assim, eu tenho uma influência grande, assim, em relação à literatura, assim, eu tive uma formação literária muito interessante. Meus irmãos, minhas irmãs, sobretudo, elas me deram coisas muito boas para ler, coisas importantes, fundamentais, e sempre que eu lia, me dava vontade de escrever. Então eu sempre rascunhei coisas, sempre, nunca deixei de rascunhar coisas, escrever coisas. Eu me lembro de muito tempo atrás, tinha um projeto de uma agenda, eu era criança, era uma agenda que cada dia vinha com uns poemas, era um projeto independente, me parece, assim, mas era uma agenda que se comprava e ela tinha um quê artesanal e em cada página tinha alguns poemas, enfim, ela era menos industrializadona, assim, menos essa onda produto. Isso, como chama? Livro da Tribo. E eu era criança. Eu lembro que foi a primeira vez que aquilo me chamou muita atenção. E o Livro da Tribo tinha uma história que você podia mandar também, coisas que você escrevia, para, quem sabe, ser publicado no mês seguinte, no ano seguinte. E eu comecei a escrever coisas para enviar para o Livro da Tribo. Acabei não enviando, mas isso acabou criando um repertório de poeminhas, de escritos, de versos, diversos versos. E aí eu comecei a ter isso guardado nas minhas coisas, até que eu tenho uma formação como atriz,
primeiramente, minha relação do teatro passou pela atuação. E, num determinado momento, eu resolvi dirigir um espetáculo. E por uma série de questões assim dentro do teatro, eu me lembro fazendo teatro na escola ainda, eu sentia falta de alguma forma de ver o meu universo. Posso explicar depois posso sondar depois o que seria o meu universo, mas eu sentia falta de ver a minha vida, a vida todos os meus companheiros no âmbito do trabalho, da família, enfim, parceiros, de onde eu venho, um pouco o meu universo no campo simbólico do que eu lia também, e o meu cotidiano também. Eu sentia falta dessa dimensão simbólica do meu cotidiano, sabe? Do cotidiano dos lugares que eu andava, das pessoas, né, das pessoas que eu tinha amizade, da minha própria família, da minha própria história. E aí isso me fez eu começar a escrever. Aí eu escrevi um primeiro texto por causa disso, colocando elementos muito próximos da minha vida e da vida das pessoas que estão, né, em volta de mim. E aí usei elementos trabalhando, né, na linguagem do que eu estava pesquisando no teatro, com esse objetivo, assim, de ler alguma coisa que me representasse, que representasse o meu universo, a minha existência, né? E esse desejo me fez escrever, me fez abrir uma página no Word e começar a escrever. E como a literatura já era muito presente na minha vida, e como eu gostava de escrever, e como, enfim, isso foi vindo de uma forma muito natural na minha vida. E eu acho que o teatro, ele é uma arte muito generosa, né? Assim, eu tenho vários amigos, assim, que, por exemplo, se aproximam parceiros que se aproximam do teatro e às vezes começam numa função e ao longo da vida vai mudando essa função, porque não deu muito certo ali para ser ator, não deu muito certo ali para ser produtor ou dramaturgo, ele vai se encaixando, né? Como é uma arte que, enfim, você pode fazer teatro, você pode se adequar a várias funções e ao mesmo tempo você pode inventar funções, né, dentro de um coletivo, né? Independente que acordo esse coletivo tenha. E ela é uma arte generosa, acho que ao longo do tempo, se você se preocupa em pesquisar, você consegue entender e criar, sabe? Consegue entender e dimensionar as suas potências, né? Os seus talentos. Então, a minha relação com a escrita se deu aí, um desejo de dirigir uma coisa, eu precisava dirigir uma coisa que eu conseguisse me reconhecer, que minha família se reconhecesse, que as pessoas que estão ligadas à minha vida olhassem para aquilo e se reconhecessem. E aí, por isso eu comecei a escrever. Sobre o início da pergunta, né, foi por aí, foi escrevendo poeminhas para uma agenda. No seu processo de criação de seus textos, o que vem primeiro? O tema ou a história? Eu tenho uma paixão por histórias. Uma paixão pela figura do narrador, por exemplo, ou da narradora, no teatro, ou sei lá, qualquer linguagem artística. Não sei dizer, eu sempre gostei de histórias e
de observar as estratégias que eu via, que eu julgava como interessantes para contar determinadas histórias, assim, as estratégias interessantes para aquela história ser legal de se ouvir. Eu gosto de histórias. Eu gosto do pacto honesto, que é estar diante de alguém e contar uma história, inventada ou não. Esse pacto honesto, assim, nos textos que eu escrevo, vira e mexe, isso aparece. Uma pessoa que está diante do público e olha o público e fala com ele. E, sabe, eu gosto dessa ideia de contar uma história, tenho paixão por isso. Isso não quer dizer, assim, existem várias formas de contar uma história, isso não quer dizer que eu só faça isso, ou que eu parta disso, mas eu gosto de contar uma história, sabe? Parece que eu posso tudo, eu tenho essa impressão que pode rolar de tudo, que tudo pode acontecer, sabe? Sei lá. E, né, quando você conta alguma coisa, você pode transitar no tempo, você pode né, imprimir uma perspectiva subjetiva e ao mesmo tempo dizer do outro, você pode... Não sei, eu gosto da ideia de contar a história. Esqueci a pergunta. O que vem primeiro, o tema ou a história? Raramente eu penso em tema. Assim, eu vou te dizer que eu não penso em tema. Tema, não. Eu tenho um pouco pensando especificamente no meu trabalho no teatro. Tem um pouco, eu tomo bastante cuidado, assim, porque eu acho, quando estou criando uma peça de teatro, eu acho que a gente nunca fala sobre uma coisa, eu acho que a gente parte de alguma coisa, e sabe-se lá onde a gente chega com isso, né? Às vezes eu tenho medo dessa ideia do tema como algo que me faça ficar... tentando explicá-lo. E como a gente trabalha, né, como eu trabalho com arte e me interessa as dimensões abstratas de uma obra, que uma obra pode ter, eu normalmente tomo muito cuidado assim, para não partir dessa ideia, falar sobre alguma coisa. Não sei se uma obra fala sobre alguma coisa, acho que uma das coisas que ela faz é falar sobre algumas coisas. Mas eu gosto de pensar que eu parto de alguma coisa, de algumas ideias, que podem ser temas também, mas normalmente mais do que um. Mas partindo dele, ele chega em essa ideia de partir desses. Partir, para mim, me parece mais aberto do que dizer sobre um tema. O teatro, ele é, assim, digamos, tradicionalmente, muito ligado a essa... sei lá, tem um monte de ideias ao redor do teatro que eu me sinto, eu e parceiros artísticos, assim, lutando também contra elas, né? Quando se fala fazer teatro, na linguagem, no senso comum, é uma expressão até de ser falso, né? Ser exagerado, existe essa expressão, né? Ou quando você vê, por exemplo, você lê às vezes em editais públicos, não na área da cultura, sei lá, em editais que pedem a apresentação de uma peça teatral, é sempre a ideia de que a peça teatral vai explicar alguma coisa, tem um pouco essa ideia de que o teatro ele tem que estar ligado a algo didático, algo que explique alguma coisa e que crie algo moralizante, entende? E eu acho que, não sei, percebo muito o contrário da ideia do teatro como algo maior, mais do que isso, né? Muito mais complexo do que isso. Então, me interessa menos essa ideia, sabe? De fazer para explicar alguma coisa. Eu faço para criar obra, para elaborar obras artísticas e no âmbito das dimensões do teatro, que são lindas, né? Essa mobilização pública,
né, em torno de uma obra artística. E o que eu penso primeiro? Como eu trabalho dirigindo e atuando também, eu penso, eu tenho ideias que já ocupam algum espaço. Meu impulso, ele é menos literário no sentido assim, ele vem menos pela palavra, mas quando eu escrevo, eu me sinto criando, eu me sinto evocando, assim, eu me sinto viva também, mas eu me sinto, eu sempre penso em alguma ideia, tá? Num espaço, uma ideia formal às vezes eu penso assim, uma pessoa que anda e cai, criação. Algo que cai... Oi? Criação. Criar alguma coisa em torno daquele propriamente dito? Seria isso? Vou tentar explicar, vou tentar falar um pouquinho mais. Eu imagino cenas num espaço determinado. Às vezes não é uma cena fechada, às vezes é uma ação, às vezes é algo que acontece no espaço, às vezes, sabe, eu tenho ideias teatrais. E aí eu começo a escrever a partir dessa imagem, dessa imagem que está na minha cabeça, e aí eu começo a escrever evocando um pouco essa potência poética dessas imagens. Entende? Assim, eu sempre... essas imagens ou acontecimentos, gestos, movimentos, sabe? Eu tenho um olhar poético sobre a vida, às vezes coisas do cotidiano, né? Poderia dar 1000 exemplos das peças que eu fiz, assim, coisas cotidianas ou não, e a partir dessas imagens eu começo a escrever para elas, sabe? Começo a entender, a negociar a palavra com a imagem, negociar a palavra com essas ideias, com essas formas que assaltam, sabe? Que me assaltam, assim, que me vêm, que obviamente elas vêm em consequência de um estudo grande, né, do teatro, do que é uma cena mais interessante, do que eu gosto, do que eu não gosto quando eu vejo um outro em cena e tal. Então, a partir dessas ideias eu escrevo para elas, a partir dessas formas, e são formas variadas, às vezes eu imagino formas que vêm de um corpo de uma pessoa, pressupondo um ator fazendo, às vezes não, às vezes é um espaço vazio, às vezes é algum acontecimento, às vezes, sabe, é um impulso bem, sempre impulsos muito simples, assim, do que eu vejo, e aí eu começo a escrever para elas. O francês Julien Frizerat afirmou recentemente que as ficções não têm comportado a fúria da realidade. Por conta disso, ele tem aberto mão das metáforas e inserido componentes de realidade bruta nas suas ficções. Grace, suas obras detêm forte componente metafórico. Um exemplo é o texto Vaga Carne, que foi lido nessa mostra, Nova Dramaturgia da Mandarina Acentuada, cuja personagem principal é uma abstrata voz em busca de um corpo concreto. De que forma você encara a afirmação do francês Julien Frizerat, que sugere a desistência do recurso da metáfora? Existe um dado na nossa realidade, que é que, obviamente, nessa relação texto teatral e teatro contemporâneo. Obviamente, o texto teatral, ele está muito ligado à tradição do teatro, né? E ele tem um componente extremamente conceptivo, né? Tradicionalmente, assim, na criação de peças de teatro. E muito louca essa relação, né, de algo que se imprime, né, um texto teatral, isso não é algo que se escreve com as palavras, que são, né, algo que é impresso
em páginas, algo que é publicável, né? Assim, esse suporte que existe nesse universo teatral efêmero, né? Que é um acontecimento teatral, uma peça de teatro, sempre está ligada à efemeridade e tal. E então, obviamente, uma coisa que é um dado é o fato de que o teatro ele reclama novas formas, né? O teatro como um todo ele reclama novas formas para o texto teatral, né? Assim, o dado do tempo, né? Assim, o teatro como um todo ele vai para determinados, ele caminha, ele voa de uma forma que às vezes o texto teatral ele está num lugar mais ligado à memória, né? E assim o trato às vezes, obviamente, e o trato então eu sinto que ele pode ser tanto a raiz do próprio teatro, né? Como aquilo, enfim, né? de uma fertilidade gigantesca, né? Um solo, um texto teatral, não sei, ele pode, eu gosto dessa imagem, ele como um solo fértil, né? Que pode desembocar em 1000 obras encenadas e tudo mais, mas ao mesmo tempo é preciso entender que é preciso sempre dialogar com os textos teatrais, porque ele é essa marca, esse rastro, é sempre um rastro de um tempo. E quando a gente constrói obras teatrais, encena obras teatrais, um dos nossos maiores desejos é conseguir tocar de alguma forma urgente o nosso presente, né, o tempo presente. Então, o teatro encenar uma obra sempre tem que ter se você tem um texto teatral que não foi, por exemplo, escrito no momento em que você encena a obra, você tem que conseguir dialogar com aquele texto, encontrar formas e estratégias para dialogar, não necessariamente segui-lo, mas encontrar uma outra relação com ele, né? Menos ligada a essa ideia de montar uma peça. Então, acho que tem uma série de questões, e séries de formas, e séries de estudos que ficam, na verdade, correndo atrás disso, para que o teatro o texto teatral, ele não signifique um gesso pro fazer teatral, né? Ele tem que ser algo vivo e potente. Então, acho que tem muita coisa por aí que por trás, que analisa, né? O que se deve permanecer ou não num texto teatral, mas essa nossa urgência em entender como fazer com que o texto teatral seja vivo, não seja algo morto. O que eu posso dizer? Posso dizer que tem eu sempre falo isso, tem um dos pontos dos 6 propostas para o próximo milênio do Ítalo Calvino, ele fala da leveza. E ele dá um exemplo de leveza, fala algo como ser leve como um pássaro e não como uma pena, né? O pássaro, ele voa, mas ele tem um certo controle, digamos assim, do voo, de onde para onde vai, e a pena vai sem rumo, assim, no espaço. Oi? A deriva. E eu sinto que as metáforas, eu tenho tendência a trabalhá-las de uma forma recorrente nos meus trabalhos. Não paro para pensar assim, vou criar uma metáfora. Isso acontece muito nos textos. Eu escrevo, mesmo das formas que eu atuo, porque eu acho que elas normalmente têm esse poder de ter uma abertura, portanto, de voar, sabe? Então, um certo voo controlado,
mas com uma abertura suficiente para se construir várias histórias em cima dela, né? Então, sei lá, o próprio, né, o Vaga Carne, por exemplo, que você exemplificou. Eu já vi pessoas explicando de várias formas aquela história. E isso me dá tesão, assim, uma história que não se encerra plenamente em si, uma história que abre janelas, que você vê e consegue viajar, cada um viaja de uma forma e consegue projetá-la, né, de formas diferentes na sua existência, assim, quando você vê. O elemento do absurdo também surge de forma constante em sua escrita, né? De que forma o elemento do absurdo surge na sua escrita? Ele é convidado ou ele é espontaneamente invasivo? Olha, eu não sei dizer. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu li o Brecht, o termo estranhamento, eu me apaixonei pelo termo estranhamento. Claro, por trás dele tem muito... estranhamento não tem a ver com o absurdo, né? Mas vou chegar lá. Mas assim, essa ideia do estranhamento, eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu falei, que coisa interessante, eu comecei a ler sobre isso, eu vi que era enfim, aí tem várias coisas por trás do estranhamento do Brecht e tudo, mas sempre a ideia do estranho me interessou, porque eu acho que sempre foi uma forma, uma possibilidade de distorcer a realidade, né? Algo estranho, algo, sei lá, algo que borre a realidade. Não sei, eu sempre me ative a essa noção do estranho como algo que pode borrar a realidade, né? Borrar algum dado que parece muito explícito. A estranheza, a ideia de estranheza me acompanha muito. Quando eu comecei a fazer teatro, eu sempre, como atriz, na escola, as pessoas falavam muito, também posso explicar depois o porquê eu acho que isso acontece, mas as pessoas falavam, eu sentia que eu era uma pessoa estranha. Não, eu sentia que eu apresentava cenas estranhas, que eu tinha uma expressão estranha. Não é o que eu sentia, o retorno um pouco das pessoas. E eu acho que isso tem a ver com muitas questões, muitas. Mas eu sentia que eu sempre estava procurando borrar ou o senso comum, ou algo reconhecível. E então, isso sempre me chamou atenção, eu sempre gostei dessa ideia do estranho. Então, eu acho que o absurdo, ele tem um parentesco com isso, sabe? Não sei, eu fui ver isso depois, porque eu obviamente não fico analisando uma ideia para depois fazê-la. Eu faço, depois falo, olha, como eu uso isso, como é recorrente isso nas coisas que eu faço. Olha, que coincidência, né? Isso não é coincidência. Por que eu uso isso? E aí é muito fácil ver nas coisas que eu escrevo, assim, que tem um pouco, eu tenho um pouco essa tendência, ou talvez uma fase da minha vida, uma fase da minha escrita, de apresentar algo que é quase como se fosse um falso realismo, entende? Partir de uma ideia, de imagens, que são espécies de falsos realismos, assim, sabe? Que são falsamente realistas. E, de alguma forma, traçar uma trajetória na linguagem que começa a distorcer esse realismo e levá-lo para um outro lugar, né? Para um lugar absurdo. Esse realismo que eu apresento em algumas obras que eu escrevi, o que eu faço, o que eu atuo, etc. tal, é, na verdade, uma estratégia para que eu consiga estabelecer um pacto aparentemente óbvio com uma plateia, com um leitor, né? Para que um pacto de imagens que com certeza ele consegue ler com muita facilidade, mas ao longo de alguma trajetória do que eu estou fazendo, né, da obra, eu vou distorcendo aquilo até isso não ser tão reconhecível. Eu acho que mora aí
esse uso do absurdo né, nas coisas que eu faço. E eu acho que também que o absurdo, ele consegue dar uma dimensão, ele é um recurso que eu utilizo para também fugir do próprio realismo e às vezes até do naturalismo na interpretação. Ao distorcer a realidade, existe na Grace dramaturga a preocupação com a possibilidade de falta de entendimento do público? Repete, por favor. Ao distorcer a realidade, existe em Grace Passou, a dramaturga, a preocupação com a possibilidade de falta de entendimento do público? Então, antes eu falava que não, mas hoje eu acho que é mentira. Eu tenho sim, me preocupo. É claro, assim, eu me preocupo muito também em a gente entender o que é entender, né? Porque às vezes essa tentativa de falar assim, eu quero fazer uma peça que ela seja compreensível, por trás disso pode ter coisas muito perigosas, né? Por exemplo, essa também é uma tentativa da própria, por exemplo, vou dar um exemplo, da publicidade. Publicidade, por exemplo, ela usa muito essa desculpa, por exemplo. Né? Ela cria coisas, às vezes muito baseadas em estereótipos, às vezes baseadas em coisas, com esse desejo de que ela seja lida, né? Quando seja lida. Eu estou falando de uma publicidade ruim, tá? Não de uma boa publicidade, mas com o desejo de que ela seja lida e compreendida. Isso, por exemplo, não me interessa. Né? Então, assim, não sei se a palavra legal é compreender, mas isso me persegue, sim, a necessidade de tornar visível algo. E aí, quando eu estou criando uma obra, eu elejo o que eu quero que elejo, e essa eleição ela não é feita também de uma forma só racional, não. Ela vem por outros lugares. Mas eu elejo o que eu quero que esteja, o que eu quero tornar visível, sabe? Um discurso, uma estranheza, sei lá, uma rebeldia, sei lá. Entende? E aí eu quero que determinadas coisas fiquem visíveis, né? E eu quero estabelecer alguma relação potente com as pessoas que farão essa obra junto comigo. Público, artistas, parceiros, etc. e tal. Então, nesse sentido, eu quero ser por trás, não gosto muito da palavra compreender, mas por trás disso, sim, eu quero ter um pacto potente, sabe? De escuta, no sentido amplo da palavra da escuta, que não só essa escuta, a escuta, sabe, completa, assim, escuta e com quem está vendo, quem está participando, porém, portanto, da obra. E eu quero que algumas coisas sejam visíveis. Eu não quero estar solitária, né? Eu não quero estar solitária, eu não quero estar alienada quando eu estou em cena, quando eu escrevo alguma coisa. Eu quero encontrar relações. Eu quero provocar, eu quero ser provocada, eu quero suscitar, evocar imagens nas existências das existências das pessoas. Eu quero também, sabe? Eu quero ter um trânsito sensível. Então, para essas coisas, né? Com as pessoas. Então, para isso tudo acontecer, eu preciso estabelecer alguma coisa com o público. E aí, sim, eu me preocupo muito se isso tudo está acontecendo. Às vezes acontece, às vezes não acontece, e tudo, mas o meu trabalho é para que isso aconteça sim. Então, nesse sentido, eu quero ser compreendida. Quero que minha sensibilidade ela tenha uma potência suficiente que se relacione com alguma ideia de comunicação, que não é boa também para a arte, mas assim, com alguma ideia de interlocução, de contato, de atravessamento, sabe?
E para atravessar o outro, para ser atravessada, né? É preciso querer pensar no outro, é preciso pensar no outro. Então, obviamente, eu fico pensando no outro o tempo inteiro. Esse é meu exercício, assim. Ficar pensando no outro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se eu escrevo, eu penso nesses leitores ideais, digamos assim. Se eu atuo, eu penso no outro o tempo inteiro. Se eu dirijo, eu penso no outro o tempo inteiro. Inclusive, essa é uma das coisas mais preciosas do teatro na minha vida. Ele me fez concretizar esse lugar, esse estado, essa prática na minha vida, que é pensar no outro. E quando eu penso no outro, obviamente eu quero estabelecer algo com ele, e por trás dessas ideias tem essa noção de ser entendido, né? Você tem publicado suas obras de ficção dramática, o que não é um procedimento muito usual no mercado editorial. Qual a diferença que você tem percebido na recepção de sua obra quando lida e na recepção de sua obra quando assistida? É uma loucura mesmo, porque eu não me preocupo em separar as funções que eu faço no teatro. Eu faço uma farofa na minha vida e isso é um acordo que eu tenho comigo mesmo, assim. Então eu atuo, eu escrevo, eu dirijo, não fico me preocupando se aqui eu sou assim, aqui eu atuo, aqui eu dirijo, aqui eu escrevo, aqui essa obra encenada, separado esse livro, aqui. Porque se eu fizer isso, eu vou me segmentar, e eu acho que a minha existência artística ela tem que ser misturada mesmo, igual acontece com um monte de gente, muitos artistas assim no teatro, né? Assim, pessoas que fazem muitas coisas, você precisa segmentar. Essa ideia de segmentar as funções, para mim, ela é muito capitalista. Então, assim, para mim as coisas são muito misturadas. Então, às vezes, por exemplo, no caso das obras que eu escrevi que foram publicadas, as que foram publicadas, todas já tinham sido encenadas. Então, essa publicação... Quando eu fui publicar, obviamente, eu me concentrei em pensar nesse texto lido, que pessoas iriam ler e tudo, mas tudo para mim vem sempre de uma forma muito misturada. E aí, eu converso com pessoas que só leram, outras que assistiram, depois leram, outras que leram e depois assistiram a peça. E eu não sei te dizer, mas pelo menos o que eu ouço, porque normalmente quem vem conversar comigo é que também, de alguma forma, curtiu, gostou e se interessou por aquilo, né? Acho que quem não tem essa experiência não vem conversar comigo. É sempre muito, muito interessante. E aí, quando a pessoa, por exemplo, leu e não assistiu a peça, eu fico fazendo perguntas para entender como a imaginação dela desenha aquela peça no espaço e no tempo. E sempre é muito surpreendente, sempre vai muito além, sabe? Ou da peça encenada, ou do... enfim... eu fico feliz com as duas experiências, eu não as separo. As duas têm potências enormes, sabe? O texto encenado e o texto publicado para ser lido. Para além da questão moralizante, você consegue aprender aspectos morais quando relê suas próprias obras? Para além de questões moralizantes, você consegue aprender aspectos morais quando reler suas próprias obras? Não. Não, nunca pensei nisso. Grace. Oi. A gente agora vai passar para o público que está aqui assistindo para formular algumas perguntas. Uma ou duas pessoas aqui já assistiram o Vaga Carne, a leitura que teve aqui na mostra, e eu não sei se algumas outras já assistiram Amor e Surdo. São as duas obras que participaram da mostra Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada. Então, possa ser que as perguntas também vão
por esse caminho dessas duas obras apresentadas na nossa mostra, ou não. Mas nesse momento a gente vai passar a bola para o público perguntar, e aí vão levantando a mão assim, a gente vai decorando quem é primeiro, quem é depois, e Kênia vai levando o mic. E a Grace pode ir respondendo aos poucos. Alguém tem uma pergunta? Oi, tudo bem? Agora que eu estou vendo. Mais ou menos. Ok. Boa noite. Prazer conhecê-la pessoalmente. Prazer também. Eu tive a honra de ler o seu texto, Vagacar, dirigido por ele aqui ao lado. E fiquei muito feliz. Várias considerações que você fez aí, diante das perguntas realizadas pela voz, no áudio. Isso eu percebi quando eu vi Amores Surdos, a questão a presença da imaginação antes do texto. E me veio isso. Quando você começou a falar, eu percebi de cara, assim, eu falei, nossa, Amores Surdos, eu acho que ela deve ter feito essas viagens antes, que eu achei assim, brilhante. É um texto muito simples, mas verdadeiro, do qual o trabalho de ator e direção está super vivo, muito presente, e eu acho assim, que também, tendo lido a Vagacar, eu percebo que assim, o diretor que pega o seu texto para trabalhar, para fazer isso, ou ele desiste, ou ele tem que viajar mais do que você. É verdade. Sabe? Não tem jeito. Porque, assim, é de mergulho, porque, assim, ele não te entrega de bandeja, né, as situações, as cenas, ele te entrega a história. Agora, ou trabalha-se em cima dele, né, os atores e a direção, ou não surge nada. E você, quando falou agora da questão o que vem é o tema, ou a história, e a imaginação, como eu penso, às vezes eu tenho situações que eu fico imaginando e de repente é como, deixa eu te explicar, é como tem cenas que não precisa estar escrita. Vai depender muito de quem vai atuar e de quem vai fazer. Você está me entendendo? Sim. Mas assim, o que você pensou está ali. Está ali. Agora, basta o cara ter uma sensibilidade além da autora para poder, além ou junto, né? O elenco está disponível, está aberto, né? Não está trincado, está totalmente entregue para fazer esse trabalho. A minha pergunta é, você acha que é isso mesmo ou viajei na maionese? Então, quando eu pego um texto que eu não escrevi, eu gosto disso. Eu gosto de ler alguma coisa que eu posso dialogar com ela. Para mim, essa ideia, na minha vida como atriz, é a mais interessante. Me interessa uma dimensão poética da linguagem, que é um espaço para o meu mergulho naquilo. Me interessa muito algo, claro, assim, também gosto de vários textos mega tradicionais, mas assim, me interessa isso, poder algo que eu possa mergulhar com as minhas loucuras, os meus fantasmas e minhas sanidades também nele, sabe?
Então, assim, acho que tem uma outra coisa também, que assim, cada texto que eu escrevo, ele foi construído em determinados contextos. Como eu estou ligada ao fazer teatral, muitos deles, sabe, eu escrevi num contexto diferente, para aqueles atores, ou para aquela, entende? Só que, de alguma forma, eles têm uma potência que eles começam a ter uma vida fora daquele contexto que eu vivi, né? Mas cada vez mais, isso para mim está ficando, essa característica está ficando cada vez mais forte para mim, sabia? Não sei onde isso vai dar, mas assim, de escrever textos teatrais que eu preciso nomeá-los como textos teatrais, porque a tradição não vai dar conta, não vai nomear, se eu não nomear. Mas para mim são suportes genuinamente teatrais, assim, sabe? Para algum mergulho, qualquer que seja ele. Então, para mim, texto é isso. Pelo menos eu lido e procuro textos assim. Meus primeiros desejos fortes, assim, eu tive uma primeira paixão com Brecht, mas ele tinha a ver também com ele enquanto pensador do teatro. Me liguei muito a ele foi muito importante na minha vida. Mas depois eu fui para Rainer Miller da vida, fui para uns textos da Hilda Rios. Eu sempre me liguei a expressões, sabe? Eu sempre li texto também numa dimensão poética que eu posso imaginar de formas completamente diferentes. Eu acho que essa é uma característica minha, sabe? De criar esse campo, esse chão, esse berço, sabe? Na verdade, eu não concluí a pergunta, que é assim, na verdade, em que contexto você escreveu Vaga Carne? Você escreveu por Repolinho? E assim, era ele que estava ouvindo uma voz, de uma certa forma, né? E você falou que olha para o Word e começa a escrever também, né? Sim. Eu não sei, eu estava pensando na época sobre a desarticulação, não sei se vai ficar chato falar disso, mas sobre a desarticulação, duas coisas, sobre a desarticulação entre ação, gesto do ator e o que ele fala, sabe? A possibilidade de desarticular de uma forma a forma convencional do modo como a gente fala e gestualiza as coisas, sabe? Quase a desconstrução da noção de gente, a noção, portanto, de personagem, sabe? Quase encontrei uma ideia formal para construir isso, algo que desarticulasse o que eu falo com a forma como eu movo. Muito por pensar isso, enfim, muito pensar isso, o que somos nós, como não aprisionar nossa ideia as nossas ideias de personagem, sabe? Como criar algo que seja uma outra viagem, como colocar o corpo do ator como um discurso por ele próprio, sabe? Assim, sem necessariamente isso estar ligado com o que ele fala. Essa foi uma primeira viagem. Uma segunda viagem tem a ver com tem a ver com isso que tem a ver com a minha vida. Tem a ver com a minha vida. Eu acho que isso tem a ver com muitas coisas, tem a ver com o próprio racismo brasileiro. Quando eu falei no início que, por exemplo, eu sempre me analisava, sempre achava o que eu fazia como outra coisa, ou estranha, ou
é porque, de alguma forma, e pelo menos foi o meu caso, eu acho que a maioria das escolas, pelo menos assim, eu estudei, eu me formei numa escola, deve ter 16 anos, não sei, 17, pelo menos naquela época, a formação, hoje também, a formação teatral brasileira, ela está ligada a uma elite brasileira, que é uma elite que, enfim, que acompanha a construção, né, do racismo brasileiro, né, assim, e aí pessoas como eu, negras e também com outras características, às vezes elas não se veem. Eu não me via muito, não conseguia muito me enxergar em determinadas coisas que eu lia ou em determinadas expressões na escola. Eu não sabia disso, eu fui entender depois. Nunca fui de fazer teste, não, mas já devo ter feito uns 5 testes na vida, e aquilo sempre era sempre um pouco estranho, porque eu via, ou me dava, nunca sabe muito direito como me dar esse personagem, se eu faço uma senhora, se eu faço uma moça, se eu faço, sabe, uma falta de jeito com a minha existência, que eu acho que tem a ver com a nossa sociedade racista brasileira também. E também tem a ver com uma expressão que eu opto na minha vida, é uma expressão menos óbvia. Eu sempre faço personagens que buscam uma outra expressão, sabe? Menos facilmente reconhecível, assim. E aí isso é uma coisa que acompanha na minha vida, assim, uma certa, sabe, se alguém, claro que o objetivo de eu ter me ligado a funções conceptivas da cena tem a ver também porque eu quero elaborar meus projetos e eu quero dar o valor que eu acho que eu mereço para os projetos que eu faço e colocar nos lugares onde eu quero colocar. Então, acho que essa também foi uma forma de não depender de alguém olhar para mim e me dar um papel, e me dar o que eu devo ser, o que eu devo representar. Não quero representar, eu quero ser quem eu sou. E aí, nesse sentido, essa desarticulação entre a imagem do que se vê, sabe? Do que pode se ver de alguém e o que ela é, esse abismo entre uma coisa e outra, me interessa, sempre me interessou. Então, Vaga Carne tem a ver com essas duas coisas. Tem a ver com isso que eu te falei, essa estranheza, esse abismo entre imagem e ser, e, ao mesmo tempo, tem a ver com esse desejo de linguagem, que é desconstruir uma ideia de personagem, que é alguém que deseja e fala, né? O que contradizendo ou não, o que deseja, sabe? Desconstruir quase a imagem de gente. Então, para mim, tem quase, sabe? Assim, para mim, eu gosto muito de pensar, às vezes, por exemplo, ali, porque assim, eu vivo reescrevendo esse texto, eu gosto muito de pensar também aliás, eu gosto de pensar isso também nas peças que eu dirijo, sabe? Na forma como eu atuo. Gosto muito de pensar em artes plásticas, em dança, em coisas que quebram um pouco o já sabido, sabe? Eu olho uma pessoa e o figurino dela é exatamente o que ela representa. Aí eu olho aquilo é um personagem, porque ela está vestida assim, e portanto ela é assim. Esse abismo entre esse estado, esse fato de olhar para alguém e não saber o que é essa pessoa, porque ninguém sabe, nem a própria pessoa, isso me interessa. Eu olho para você, eu não sei, e eu acho que as pessoas precisam saber disso. Sabe? É algo... você só tem a pessoa quando você encontra com ela. E você é atravessado por ela e tal. Esse julgamento, sabe? Esse do outro. Isso a gente pode dizer numa esfera social, como eu falei do racismo, mas assim, a gente pode colocar em outras esferas também. Sabe? Esse lugar de olhar para alguém e ter certeza do que ela representa, eu acho meio estranho, que é um pouco a noção do personagem, sabe? Me interessa o que eu não sei,
o que ela não revela, o que, sabe, o que ela, sei lá, me interessa esse abismo. Entendeu? Assim, deu para... Sim. Você tinha pedido? Eu fico assim meio suspeito de falar, porque eu não vivo nesse meio de teatro. Mas eu sou uma pessoa que sei ler e escrever, entendeu? Eu vejo novelas, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas em televisão e acontece que você acredita devendo. Quando... Tá ligado aqui? Tá ligado. Quando você fala que você cria um personagem, que a pessoa não entende, eu acho que você não deve ir por esse lado, desculpa falar isso. Até porque quando você atua, você é várias vertentes. Você atua como protagonista, como diretor, como ator, como tudo. Então, é como se você fosse a minha professora, e você estivesse ditando um texto para mim, e mandássemos que todos nós aqui interpretássemos esse texto. Está entendendo? Já que você é a criadora dessa situação aí, eu sou suspeito, ela falou aqui, eu achei até bacana, né? Eu estou aqui me sentindo, né? Estar aqui no meio de vocês, né? Não como uma pessoa que vive nesse meio, mas eu acredito que não esteja falando nada que vá além do que eu devo falar. Então, eu acho que você não deve pensar dessa forma. Por quê? Você criou um personagem. Esse personagem, eu acho que o artista, ele vive o ontem, o hoje e o amanhã, dentro da sua criação e dentro da sua atuação, seja no palco, seja onde ele estiver. Porque senão ele não é um artista para mim. Eu vejo novela, eu vejo como os artistas atuam. Então, você não deve se preocupar com essa coisa. Você deve se preocupar com a sua qualidade, em atuar e mostrar o que você pensou, seja o ontem, hoje ou amanhã. E cabe a nós interpretarmos. Porque eu acho que quando uma pessoa entra no teatro para ver uma peça, ele tem que tentar saber da peça. E hoje, melhor do que nunca, saber que você é a criadora dessa situação, e eu estou aqui, não conheço você, não conheço ninguém, fui chamado ali na porta, eu entrei aqui. Então, com educação, que eu estou falando isso para você, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Como é que se chama? Meu nome é Nelson Roberto, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho legal fazer. Falou, desculpa aí, obrigado. Estou falando aqui, mas tem nada a ver com isso. Então, Nelson, eu não concordo contigo. Eu acho que quando você escreve uma coisa, você não se coloca como professor, não. Isso se vê nos livros didáticos. E eu acho que uma obra artística, né, algo que se escreve, é um pouco, tem outros objetivos, além de ensinar algo, sabe? Ensinar algo. Um texto teatro legal, eu acho, não que ele pode até ensinar umas coisinhas, mas nem todo texto teatro quer ensinar alguma coisa, sabe? Bom, aí temos opiniões. Deixa eu só terminar de falar. E você falou que você vê novela, que você verá. E aí, o que eu posso te falar é que existem várias expressões artísticas para ampliar, talvez, as concepções do que você falou aí, do que é personagem. Então, além de ver novela, veja peças de teatro também, veja filmes, vá a exposições. Claro, isso não é fácil não, né? Às vezes, nem sempre se pode fazer isso no Brasil, mas do tanto que você consiga, talvez com maior contato com outras artes também, você vai poder entender um pouco mais, sabe? Que determinadas expressões, elas se fazem de outras formas, não só ensinando alguma coisa a alguém, sabe? Às vezes até o contrário, é desensinando, assim, desaprendendo que a gente aprende alguma coisa. Então, vou fazer uma pergunta. Você escreve, dirige. São posições diferenciadas, né? Digamos, e o diretor pega um trabalho já passado por
processo de criação, né, de pensamento, de construção de personagem, ou de situacional ou lúdico, ele pega aquele material e faz uma releitura. A Grace, nas duas posições, ao mesmo tempo. Eu tenho interesse em saber disso. Quando você vai dirigir um texto seu, você faz essa diferenciação do momento, estou aqui como diretora, é uma outra instância terceirizada com essa relação com essa obra, ou ainda é a Grace dramaturga naquela posição de diretora? Como é que você lida com essa ambiguidade de espaço e de visão? Os projetos que eu tive envolvido, assim, por exemplo, eu sempre estou muito ligada à concepção deles, assim, sabe? Mesmo projetos que eu chamo alguém para dirigir um texto que eu escrevi, estou atuando, como é o caso do Amores Surdos, por exemplo, eu estou muito ligada, assim, sabe? A tudo, assim, então as coisas se misturam para mim, entende? Assim, eu tenho uma preocupação sempre de estar com uma voz muito presente quando tem, sabe? Enfim, com uma voz presente, assim. Isso vem tão misturado, Aldri, que eu não sei te falar. Acho que eu poderia inventar um monte de coisinha aqui, e no fundo, eu não sei falar. Não sei. É muito misturado. Para mim é muito misturado. Mas você vê numa ação de uma diretora, você vê numa ação da diretora, no Amores Surdos, você em algum momento você interferiu? Ah, claro. Isso. Claro. Eu interferi, fui interferida, né? O tempo inteiro, mas o tempo inteiro, não tem como. Porque são textos porosos, né? Por exemplo, o caso do Amores Surdos, ele é poroso, ele é um texto para fazer. São o quê? 3 figurinos para cada um? Tem 2, mas o figurino é de um material que é fácil de lavar. Ah, tá. Fiquei de cara, falei. Sim, mas Figurino duplo. Então, assim, nesses processos, eu não tenho essa divisão, assim, sabe? A lama do Amores Surdos, por exemplo, eu que escrevi essa lama. O sapateado, a Rita que dirigiu, que trouxe essa ideia do sapateado pra gente. Você entende? Assim, então, teoricamente, se a gente fosse pensar assim, de uma forma mais clássica, a gente falaria, não sei o quê, lama, um elemento plástico cênico que a direção fez. Ou o sapateado, ele é essencial ali né, nesse discurso da formalidade, do teatro, tudo. Então, isso pode ter sido uma sugestão dramatúrgica. Não, essas coisas se misturam ali. Eu quero estar na arena. E eu quero ter voz nessa arena, sabe, de trabalho. Mas eu não fico segmentando a coisa, não. Obviamente, eu protejo o que eu acho que precisa existir ali, interfiro, devo dar trabalho, é possível. E também me modifico muito, aprendo pra caramba. E tenho essa sorte de ter, ao longo da vida, trabalhado com pessoas que eu curto e curti trabalhar mesmo, e que foram cuidadosamente pensadas e que mudaram muito a minha vida e que fizeram esses textos audíveis, sabe? Isso também para mim é fundamental, sabe? Esses textos estão aí, isso é fruto da minha vida com o teatro, né? Das pessoas com as quais eu me juntei, né? Esses textos eles ecoam muito também por isso, porque eles estão ligados à minha vida como diretora, como atriz, como formadora de companhias, como, sabe? Então, é misturado, verdadeiramente. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? A Grace? Ninguém? Tudo bom, Grace? Tudo. Fábio. Quais são os autores contemporâneos que você dialoga, que você se inspira? Você falou de
autores clássicos aqui, existe esse diálogo, essa interação no seu fazer? Autores teatrais, né? Sim, sim. Tem um autor chileno que chama Alejandro Calderón. Alejandro, né? Eu tenho um problema com nomes. Por exemplo, eu já me esqueci o nome que você falou, Fábio. Fábio, isso, do bando. O Calderón é um cara que nossa, é um porto seguro, assim, uma referência para mim de produção contemporânea no teatro que me interessa. As coisas que o Márcio Abreu, a forma como o Márcio Abreu escreve, que é um diretor teatral, que também encena peças que escreve. O pensamento dele no teatro é muito visível na escrita dele. Eu gosto muito do trabalho dele. Tem tanta gente aqui, né, agora, assim, tem os parceirões também que estão perto, né? Vi recentemente um trabalho do Diogo Liberano. Acho um cara que produz coisas interessantes, aqui do Rio de Janeiro. E o restante seria muito caseiro dizer, são parceiros assim, muito próximos. Eu leio menos dramaturgia e eu leio mais literatura, sabe? Prosa. Leio mais do que texto teatral. E acho que tem grandes autores por aí, no teatro contemporâneo afora, mas que trabalham tão colados na cena que às vezes é um pouquinho... E também não tem tanta consciência da sua produção textual, então às vezes eles ficam um pouco invisíveis. Então vejo trabalhos grandiosos assim, relacionados à dramaturgia textual em textos colaborativos, de processos colaborativos por aí, sabe, do teatro e tudo mais. Satisfeito? A gente vai caminhar agora para o finalzinho. Temos uma montagem daqui a pouquinho para fazer. Grace, a gente queria agradecer a sua presença aqui na mostra como um todo, né? Com o texto lido, o texto apresentado e com a entrevista. Você desculpar um pouco a escuridão que a gente criou, mas é um clima que a gente achou mais pertinente, assim, dentro de todos os eventos da mostra. Sim, ótimo. Tudo iluminado, a gente deixar o nosso entrevistado... Não, é ótimo, a dinâmica é ótima. Primeiro que a gente consegue, né, concentrar aqui, né, dá certo, né, funciona, né, você vai se acessando, é legal. Eu só tenho a agradecer também, Aldra, segunda vez no Melanina. Eu não tenho dúvidas sobre a importância desse projeto. Acho lindo poder estar aqui, nesse lugar, sabe? Esse lugar da leitura do texto, apresentando a peça também. Muito feliz, agradeço imensamente assim, por poder estar presente, sabe? Aqui, pelo convite de vocês. Que esse projeto ele cresça cada vez mais. Né? Um axé mesmo. Axé para ele, axé para vocês. Obrigada. Obrigada a vocês aqui também, que ficaram aqui ouvindo esse blá 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 tudo. Não, a gente que agradece e também a confiança no conceito da mostra, porque o conceito da mostra é esse, a gente acredita que a emancipação do negro vai se dar pela escrita, e já está se dando, né? Tanto a escrita ficcional quanto a escrita acadêmica, é muita coisa que
está sendo produzida, e eu acho que essa emancipação, a gente acha que, né, se dá por aí, você é uma das representantes dessa chegada da escrita ficcional, emancipando aí muita coisa. Muito obrigado. Tá bom. Obrigada.